Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta aí com mais um vídeo e estamos caminhando para os últimos vídeos desta nossa lição. A lição que estamos estudando, quase todos os vídeos nós anunciamos, é esta revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, revista que é publicada trimestralmente, e nesta ocasião ela comentada pelo nosso querido pastor Claudionor de Andrade. Isso é equivalente ao terceiro trimestre de 2018. Estudamos durante esse período largamente sobre o livro de Levítico, falando de adoração, santidade e serviço. Estudamos, queridos, sobre o culto levítico, sobre os ministros do culto levítico, estudamos sobre o parâmetro do culto, que era santidade ao Senhor, estudamos sobre alguns objetos do tabernáculo também, como o altar do holocausto e também o holocausto, sobre as ofertas pacíficas, e estudamos sobre a lâmpada que arderia continuamente, que era o candelabro. Estudamos sobre a mesa e os pães da proposição, objetos estes que ficavam no lugar santo. E hoje, queridos, 13ª lição, penúltima lição desta nossa revista, lição número 13 para 23 de setembro de 2018, que fala sobre as orações dos santos no altar de ouro. O texto áureo nos diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, conforme consta da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. A nossa verdade prática nos diz assim: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Levítico 16, versículos 12 e 13, e também Apocalipse 5, versículos de 6 a 10. Nos diz assim Levítico 16, 12 e 13. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Agora Apocalipse 5, 6 a 10. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Queridos, o primeiro ponto que nós queremos destacar nesta nossa lição é sobre este altar e sobre o incenso, dando uma explicação. Então nós temos aqui, na nossa introdução, que diz o seguinte: no Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa, excelente, que se podia oferecer ao Senhor. Então esse incenso era queimado ali sobre o altar. Como era esta organização?
Então, queridos, nós temos falado aqui, ao longo das lições, que você entrando no lugar santo, que era o primeiro ambiente no tabernáculo, você tinha à sua esquerda o candelabro, que já demos uma aula sobre isso, iluminava o lugar santo. Temos à direita a mesa com os pães da proposição, que era também um tipo do nosso Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu, o pão daquele que aquele que se alimenta dele não terá fome, quem crê nele nunca terá sede. Não é? Então, eram símbolos do Senhor. Mais à frente, como que um triângulo, né? Então nós tínhamos aqui, entrando no lugar santo, nós tínhamos aqui o candelabro, nós tínhamos aqui à direita a mesa dos pães da proposição, e aqui, antes da tenda, ou antes da cortina do véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, nós temos o altar. Era um altar que ele era coberto de ouro, era feito de madeira de acácia, mas ele era revestido de ouro, um altar quadrado. Nós temos aqui mais ou menos as medidas desse altar. Esse altar ele media cerca de 50 centímetros de largura por 50 de comprimento, não era um altar tão grande, né, por 1 metro de altura. E nesse altar era oferecido o incenso queimado com brasas que vinham lá do altar do holocausto. Então, queridos, o altar, um altar quadrado, já falamos aqui, mais ou menos 50 centímetros por 50 centímetros e 1 de altura, feito de madeira de acácia, era a mesma madeira com que fora feita a mesa dos pães da proposição, era revestido de ouro, não se oferecia libação ou líquido derramado ali sobre ele, mas traziam-se brasas do altar do holocausto, que ficava lá no pátio, nós já aprendemos, ali antes da entrada para o lugar santo, e ali se queimava este incenso. Muito bem, nós temos aqui o lugar, que é muito interessante. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança. Ele foi feito de madeira de acácia, revestido de ouro, sendo as suas medidas 1 côvado de comprimento por 1 côvado de largura e 2 de altura, então seria 50 centímetros por 50 centímetros aproximadamente, e 1 metro de altura. Ele tinha também nas suas, imaginemos ele aqui, nas suas pontas, aqui nos cantos do altar ele tinha pontas, e geralmente quando se fala em pontas na Bíblia se fala de poder, e tinha um contorno também, como que um anteparo, tipo uma coroa, da mesma forma que a mesa dos pães da proposição. Isso é muito interessante. E esse incenso só poderia ser queimado com brasas do altar de bronze. O altar do holocausto era de bronze, e já de posse destas brasas, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Dessa forma, a nuvem do incenso cobria o propiciatório. O meu entendimento é que essa fumaça fosse por cima, por cima você tem aqui o véu, e essa fumaça ela tomava o ambiente, que aqui o nosso comentarista vai dizer que apesar desse altar estar ainda no lugar santo, mas ele já fazia parte, considerado assim como parte também do lugar santíssimo. Ok, uma outra coisa, antes de achegar-se ao altar de ouro, que era o altar do incenso, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso aqui tem um significado que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, irmãos, então não tem muita coisa, O sumo sacerdote era quem ministrava esse modelo de adoração sobre este altar. O que nós vamos extrair, porque todas essas coisas eram tipos, Eram tipos onde o Novo Testamento vai ser antítipo, e todas essas coisas eram símbolos. Nós temos comentado aqui
em outros vídeos, nós não temos mais necessidade hoje de utilizarmos na igreja arca de aliança, chofar, candelabro, esse tipo de coisa, porque foram figuras do passado. Hoje nós já lidamos com a realidade. Mas vamos aqui aos pontos, porque você não pode ficar discutindo toda essa organização aqui sem trazer para uma aplicação prática. Então eu enumerei aqui 10 ideias que eu não vou mergulhar muito, você vai entender o que eu quero falar, e daí você pode desenvolver. Pastor, na minha classe eu vou desenvolver 5 ideias, do que o senhor falou eu vou aproveitar uma ideia, já será de grande valia. Então, queridos, primeiro, o incenso como a melhor oferenda. Nós temos aqui na nossa introdução que no Antigo Testamento o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Era este incenso, que não era qualquer incenso, ele tinha, uma composição, nós vamos ver aqui que ele era composto de estoraque, ônica e gálbano. Ninguém poderia produzir incenso com essa mesma mistura, Era uma mistura exclusiva, que é um tópico que nós vamos tratar daqui a pouco. Mas o incenso como a melhor oferenda que se oferecia, claro, não era oferenda, se oferecia ao Senhor. Então, meus queridos, como aquele altar tipificava, vamos dizer, a nossa oração, porque lá em Apocalipse nós vamos ver, foi lido aqui na nossa leitura bíblica em classe, que os anciãos e os 4 animais viventes lá do Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 a 10, diz que prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aquilo simbolizava a intercessão, vamos dizer, sacerdotal, mas de um modo geral, a oração dos crentes. Então, o incenso como a melhor oferenda, eu posso aplicar isto como a oração, como minha melhor oferenda para Deus. Por isso que nós temos dito que a nossa oração ela precisa não somente ser quantitativa, mas ela precisa ser qualitativa. Porque a oração, ela é a melhor oferenda que nós podemos oferecer a Deus. É na oração que eu expresso o meu coração, É na minha oração que eu digo a Deus as coisas que eu quero dizer para Ele, E é lendo a palavra que eu ouço Deus falar conosco. Não posso simplesmente ler a palavra e desprezar a oração, porque a oração, principalmente a oração secreta, é aquela onde você verbaliza a honestidade do seu coração, a sua sinceridade. Por isso Jesus disse, entre no quarto, feche a porta, porque ali você é autêntico, e você vai dizer a Deus as coisas que realmente estão no seu coração. É a sua oração que revela se Deus é mais importante do que as coisas que Ele dá para você. É na oração que eu revelo o meu amor pelos meus irmãos na medida em que intercedo por eles, É na oração que eu expresso a minha gratidão por aquilo que Deus tem me dado. Então, esta oração, ela é uma marca do nosso relacionamento com Deus. Como o incenso era a melhor oferenda, a nossa oração com a nossa vida deve ser também a melhor oferenda. Em segundo lugar, o incenso era exclusivo e original. Nós já vimos aqui. O primeiro tópico e o subtópico 3 diz assim: o incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente. Era de uso exclusivo do Senhor, conforme Êxodo 30, 38. Esta era a sua composição, estoraque, ônica e gálbano, Êxodo 30, 34 a 36. A receita do perfume não constituía nenhum segredo. Todavia, se alguém o reproduzisse para uso profano, seria punido severamente. Eu posso fazer uma aplicação em relação à nossa oração, de que ela também é algo particular, é algo original.
A oração ela só faz sentido para Deus quando ela é original, quando ela é autêntica, né? Quando ela é real, ela corresponde à nossa realidade. Muitas vezes nós temos muita dificuldade porque às vezes queremos copiar a oração do outro. Ah, como eu queria orar como o irmão fulano de tal. Ah, como eu queria fazer declarações como fulano de tal. E às vezes nós vemos até pessoas fazendo realmente imitações, mas a oração deve ser a expressão da sua personalidade. A oração, ela deve expressar o que você é como pessoa, não é? A sua realidade. Eu costumo dizer na igreja que às vezes você não tem palavras para orar. Para que orar se não tem palavras? Então vamos gemer. E quando você geme na sua originalidade, Deus entende como uma grande carta, porque Ele conhece você por dentro e conhece você por fora. É por isso que nós, evangélicos, não rezamos, porque reza é algo decorado. Às vezes, eu me lembro que eu era pequeno, eu dizia palavras que eu nem entendia o que estava dizendo. E a nossa oração deve ser, irmãos, acima de tudo, racional, original, correspondendo à sua personalidade. Eu quero deixar essa ideia. Terceiro lugar, o lugar do altar era santíssimo. Nós vimos aqui no tópico primeiro, subtópico primeiro. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança. Eu posso dizer, então, que o nosso lugar de oração, o nosso lugar secreto de oração, o nosso tempo de oração é algo santíssimo ao Senhor. É o lugar onde você se ajoelha, o lugar onde Deus manifesta a sua glória a você. Eu acho interessante que no encontro de Moisés com Deus ali no Sinai, quando ele vê aquela sarça ardendo e a sarça não se consumia, ele se aproxima daquela sarça e a ordem de Deus é: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Não é? Nós temos ensinado a igreja, temos cultivado esse modelo de que você precisa ter, em sua casa, no seu escritório, um lugar reservado onde você dobra o seu joelho e você busca então ao Senhor, você clama ao Senhor. E eu quero dizer, aquele lugar é santíssimo, é o lugar de encontro entre você e o seu Deus. E isto é muito importante. Ali no lugar onde eles ofereciam o incenso, e quando aquela fumaça subia, simbolicamente, obviamente, subindo de encontro a Deus, assim como nossas orações sobem de encontro a Deus, aquele lugar não era um lugar operado por qualquer pessoa, era um lugar que somente o sumo sacerdote oferecia aquela modalidade de oferta. E isso ele fazia pela manhã e isso ele fazia à tarde. Ok. Em quarto lugar, nós vemos aqui uma colocação muito interessante do nosso comentarista, que antes do altar de ouro, esta oferta deve passar pelo altar de bronze. Ele nos diz aqui: observemos que antes de achegar-se ao altar de ouro, que era o altar do incenso, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que sem o sangue de Cristo jamais teremos acesso ao trono da graça. Hebreus 9:12. Ora, irmãos, todos nós sabemos, e se não sabe, precisa aprender isto, que o nosso acesso a Deus é viabilizado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho interessante o texto que diz que o Espírito Santo geme nas nossas orações. Ele geme com gemidos inexprimíveis, como que modulando a nossa oração, como que purificando a nossa oração, como que tornando esta oração propícia a Deus. Então, nós vemos aqui que tinha que se passar primeiro pelo altar de bronze, que era o altar do holocausto,
E essas brasas lá desse altar eram as brasas que vinham para o altar de ouro, que era o altar do incenso. Então, antes do altar de ouro, o altar de bronze. Louvado seja o nome do Senhor. Significa dizer que no nosso contato com Deus, para que nós tenhamos esse contato com Deus, nós precisamos passar necessariamente, irmãos, pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ouve nossa oração pela graça, pela misericórdia que Ele tem, mas é necessário que o homem entregue sua vida a Jesus, seja purificado dos seus pecados, seja viabilizado por Cristo a estar na presença do nosso Deus. Em quinto lugar, nós vemos que na graça, no período de Jesus, porque Jesus, quando ele vem, toda essa simbologia do Antigo Testamento, vamos dizer, não perde o princípio em não perde o sentido em seus princípios, mas nós não vamos mais usar altar de incenso. Aí nós vamos ver em Lucas que os discípulos perguntam a Jesus, se não me engano, no capítulo 11, Lucas registra que é uma pergunta de Jesus, pergunta dos discípulos. Os discípulos dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. E aí, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Já em Mateus, nós vamos ver que este ensino sobre o modelo da oração é feito lá no Sermão da Montanha. Bom, em todo caso, ou sendo um fruto de uma pergunta dos seus discípulos, de um pedido dos seus discípulos, ou Jesus, durante o seu discurso ensinando, ele nos ensina alguma coisa, que eu acho que isso é muito apropriado para esta lição. É nós entendermos, por exemplo, os princípios que estão contidos na oração do Pai Nosso. Veja como o comentarista coloca muito bem aqui. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou a seus discípulos o modelo de uma oração perfeita. Ele exorta-nos também a não imitarmos os gentios e hipócritas, pois eles imaginam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Muito bem. Portanto, fechemo-nos em nosso quarto e ali no lugar santíssimo falemos com o Pai Celeste. E dessa forma entraremos com ousadia e confiança no trono da graça. Pode haver incenso mais excelente do que a oração dos santos? Além do mais, todas as nossas súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito bem, Jesus não estava ensinando uma reza. Jesus não estava ensinando um pacote pronto para que a gente ficasse declamando aquilo. Nós oramos o Pai Nosso conforme está na Bíblia. Mas o que Jesus queria, na realidade, ensinar são os princípios que devem estar contidos na oração. Eu gostaria de passar aqui alguma coisa. Primeiro, na oração do Pai Nosso, Jesus nos apresenta um referencial padrão de oração. E que referencial nós temos ali? Que ensinos ele transmite através do Pai Nosso? Ele diz assim: Pai Nosso que está nos céus. Há poucos dias nós falamos isso na igreja. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele traz Deus para bem pertinho de nós, falando da intimidade, dessa cumplicidade, falando desse Deus que não nos trata como servos, mas nos trata como amigos. Então ele diz Pai Nosso, ou seja, ele está dizendo, na oração, não tenha Deus como alguém distante de você, mas alguém que está perto de você. É uma primeira coisa que nós devemos observar ali no Pai Nosso. Em segundo lugar, ele diz que esse Pai que é nosso, ele está nos céus. Isso fala de que, apesar da proximidade, apesar da intimidade, eu não tenho direito, de banalizar essa intimidade. Não é porque ele é o meu Pai, não é porque ele é o Pai nosso, que está olhando para nós como um pai olha para um filho, que eu tenho o direito de ser irreverente para com ele, desrespeitoso. Eu não me sinto bem
quando ouço hinos que chamam Jesus de você, de tu, a impressão que dá é que alguém está falando com um namorado ou com uma namorada, alguma coisa assim. Não, ele é o nosso Senhor, é o Pai Nosso, é o Abba Pai, é papaizinho, aquele que está muito próximo, mas ele está nos céus. O seu trono subsiste de eternidade em eternidade. Ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Então é o Deus que está aqui, mas é o Deus que está lá também, distante pela sua santidade, pela reverência que lhe é peculiar. Muito bem. E também que esse Deus seja santificado, separado, com exclusividade. Muito bem. Outro ponto interessante que nós vemos nesta oração é que ele ensina: venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Meus queridos, isso aqui é muito interessante. Eu digo sempre que a oração do Pai Nosso é uma oração muito corajosa, porque você está pedindo, na oração do Pai Nosso, que o governo seja dele, que a autoridade seja dele, não é? Que o domínio seja dele. Então, a oração não como diz o grande escritor C.S. Lewis, que há duas categorias de pessoas, né? Aquelas que dizem, seja feita a vontade no céu, como ela é feita na terra. Mas o correto não é essa. Seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Então, meus queridos, o reino, o domínio. Quem não se submete ao domínio do Senhor, quem não se coloca como servo perante Ele, quem não está disposto a cumprir a direção do Senhor, não pode fazer esta oração. Porque esta oração há uma declaração de muita responsabilidade. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Não é? Também outra coisa que está contida naquela oração tão interessante é que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Jesus mostra nessa oração que eu não devo estar preocupado com o amanhã, com minhas reservas, não é? Com garantias, com esse tipo de coisa. Não, ele diz, Senhor, me dê o pão de cada dia. Não é? Então, meus queridos, Deus tem compromisso com o seu hoje. Deus tem compromisso em cuidar de você hoje. Não importa se você abriu a despensa, não é? E não tem comida para amanhã. Você comeu hoje, você está alimentado hoje como os pássaros estão alimentados, você está cuidado como os lírios dos campos, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, e Deus disse, esses lírios são ervas que existem hoje e amanhã murcham e morrem. E vocês não valem mais do que as ervas do campo? Não valem mais do que os passarinhos que Deus alimenta e não deixa faltar, mesmo eles não tendo plantado, nem colhido, nem juntado em celeiros? Então, amados, nós vemos aqui muito interessante nesta oração. Nos dê o nosso pão de cada dia. E Deus vai cuidar de nós, porque o salmista disse, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E em quarto lugar, nesta oração, Jesus mostra algo muito interessante. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos devem. Ou seja, só pode orar esse Pai Nosso quem tem condição de perdoar. Só pode pedir perdão pelos seus pecados aquele que libera perdão para os seus irmãos. Quantas vezes estamos cheios de inimigos, cheios de pessoas que estamos diferentes com elas, né? E estamos fazendo esta oração. Né? É uma oração, vamos dizer, de tolo, porque nós estamos dizendo uma coisa que não aceitamos, que não concordamos em fazer. Mas aqui estão princípios que podem revolucionar a sua vida. E no final, não é, Jesus ensina na oração e ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A ele glória e honra e louvor para sempre. Então, queridos, nós vemos aqui, em quinto lugar, no Pai Nosso, um referencial padrão de oração, que tem a ver com o nosso altar, com o altar de incenso, né, que figurava
ali no Antigo Testamento. Vamos ver em sexto lugar alguns inimigos da oração. Alguns inimigos da oração. Você pode aqui, não é? Só o Pai Nosso cabe um sermão, não é? Os inimigos da oração, eu quero basear isto aqui em Lucas capítulo 18, onde Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e contou aquela história da viúva pobre, não é? Daquela viúva que ia ter constantemente com aquele juiz, não é? Dizendo a ele que resolvesse o seu problema, não é? E o juiz não queria resolver, o juiz era iníquo, e ela insistiu, até que o juiz disse assim: ainda que eu não respeito os homens, nem temo a Deus, todavia pela importunação dessa mulher, eu vou atendê-la. E ali eu sempre discuto com os irmãos que ali fala de alguns inimigos da nossa oração. O primeiro inimigo pode ser você mesmo, na medida em que você se exalta na sua oração, na medida em que você se subestima na oração. Nós não fomos chamados para nos subestimarmos, nem também nos exaltarmos. Nós temos que ter uma postura humilde. Eu não sou nada, sou servo, mas o meu Pai é Deus. Então pode ser que muitas vezes a nossa oração não seja respondida porque eu mesmo estrago minha oração. Foi o caso do publicano e do fariseu. Quem estragou a oração do fariseu? Ele mesmo, porque ele dizia assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens roubadores, adúlteros, né? Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, não sou nem como este publicano. Esta oração autossuficiente, que a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, foi um grande empecilho da sua oração. Pode ser que eu esteja estragando a minha oração. Por isso que na parábola que Jesus conta da viúva, não é? Ele mostra a figura de uma mulher e a figura de uma viúva, que eram figuras, vamos dizer, principalmente naquela época, irmãos, figura de fraqueza, não é? Então, como aquela mulher tão fraquinha poderia conquistar aquela grande vitória nas mãos de um juiz mau? Então, eu quero tirar daquela história que Jesus coloca essa figura de fragilidade, porque se ela olha para a sua fragilidade, ela não teria ido de encontro a esse juiz. E ela poderia ter sido um obstáculo à sua oração. O segundo obstáculo à nossa oração é o problema. Irmãos, dependendo de como eu vejo o problema, pode ser que eu veja o problema tão grande que eu, em mim, porque eu não altero Deus, pode ser que em mim eu minimize a Deus. Pode ser que em mim eu coloque Deus muito pequeno para o problema que eu tenho. E o problema nunca pode minimizar o nosso Deus. O problema nunca pode achatar o nosso Deus. Não, quem achata o problema é o nosso Deus. Então, o problema pode ser o grande inimigo. Às vezes eu acho tão difícil Deus fazer que eu abandono a oração, não é? E isto pode se constituir um inimigo da nossa oração. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O terceiro inimigo é o tempo. Ou pode se constituir no inimigo, porque aquela viúva que ia ter com o juiz, ela não foi atendida automaticamente. Ela importunou o juiz, quer dizer, ela foi várias vezes. E quantas vezes você ora e na mesma semana da oração você recebe a resposta? Quantas vezes você ora e durante um mês você não recebe a resposta? Quantas vezes você ora e passa anos e a resposta não vem? Não é? Eu sempre digo nas igrejas onde prego que eu tenho orado, né, pela minha irmã que ainda não é crente, e faz 40 anos que eu tenho pedido a Deus para que Deus a salve, e até agora eu não vi, mas eu não desanimei. O tempo não pode se constituir um inimigo da minha oração, porque o meu tempo não é o tempo de Deus. Deus nunca chega atrasado. Deus sempre faz as coisas no tempo certo. E um outro inimigo da nossa oração é a falsa perspectiva que eu tenho em relação a Deus. Às vezes,
o inimigo não sou eu, o inimigo não é o problema, às vezes o inimigo não é o tempo, mas é a perspectiva que eu tenho de Deus. Por isso que a parábola termina dizendo assim: olhe o que diz o injusto juiz. E Deus não fará bens, ao seu povo que clama a Ele de dia e de noite? E Deus não fará? Não é? Então, muitas vezes, irmãos, o que inviabiliza a minha oração é que eu penso errado em relação a Deus. Eu penso que Deus é um carrasco, eu penso que Deus não se importa comigo, eu penso que Deus me abandonou. Isso são pensamentos equivocados em relação a Deus, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu quis aqui destacar no ponto 5, irmãos, algumas considerações interessantes em relação ao Pai Nosso, está aí registrado, e também no ponto 6, sobre estes inimigos da oração, que nós temos feito esta leitura em cima de Lucas 18, onde tem a parábola do juiz iníquo. Em sétimo lugar, eu quero colocar aqui, que é muitíssimo interessante, que são os 4 modelos de oração. Eu tenho um amigo, ele fez faculdade de teologia comigo, e ele dizia que não conseguia passar 5 minutos orando, porque acabava o assunto. E ele se admirava como alguém ficava 1 hora, 2 horas orando e tudo. Aí o pastor, que passou lá pela igreja onde ele congregava, ensinou para eles: não, meu filho, você não consegue orar mais tempo, porque você não descobriu ainda os modelos de oração. Aí ele começou a ensinar aquele presbítero, que era um presbítero. Então disse: olha, primeiro, existe um modelo de oração chamado petição, que é aquela oração onde você pede as coisas a Deus. Isso aí nós somos craques em pedir as coisas para Deus. Seja específico no seu pedido, mencione o que você quer, como é que você quer, e que seja feita a vontade de Deus. Em segundo lugar, existe outra modalidade de oração, que é a intercessão. O que é a intercessão? É orar pelos outros. Isso, irmãos, é um exercício maravilhoso. E há pouco tempo eu ensinei aqui na igreja, que foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Comece orando pelas pessoas que você não gosta. Comece orando pelas pessoas que você odeia. Comece orando por aquelas pessoas que lhe ofenderam. E você vai enobrecer a sua oração. Orar pelos outros, orar pelo seu pastor, orar pelos missionários, orar pelo nosso país, orar pela sua família, isso é intercessão. Existe um outro modelo que é a gratidão, que já é uma plataforma mais nobre. Eu digo que a gratidão, um certo pastor dizia que não há sentimento mais nobre do que a gratidão, e não há sentimento mais vil do que a ingratidão. A oração de gratidão é importantíssima, irmão, porque quantas coisas Deus já fez por nós hoje. Aqui no meu relógio são 12h25, desde que eu acordei até agora, quantos milagres. Eu ter despertado de manhã já foi um grande milagre. Eu ter me alimentado, um grande milagre, irmão. Eu estar vivo, coração batendo, um grande milagre. Livramentos que Deus está nos dando. Então, nós precisamos cultivar esse modelo de oração da gratidão, agradecer. E por último, eu menciono aqui, vamos dizer, a modalidade de oração, que para mim é a mais nobre de todas, e quando o crente descobre esse segredo, acho que ele achou o tesouro. É a oração de adoração, onde você não pede nada por você, você nem está orando por ninguém, nem está agradecendo por nada, mas você está exaltando a Deus, está elogiando a Deus, está dizendo: olha Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor é a rocha que me dá sustentação, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor... Aí você vai elogiando a Deus. Olha, irmão, quando você conseguir passar 15 minutos sem pedir nada para você, nem para ninguém, nem mesmo agradecer, porque às vezes a gente agradece porque recebeu, mas muitas vezes, quando não recebe, também esquece de agradecer. Porque nós temos que agradecer pelo que recebemos e por aquilo que Deus não nos deu. Porque eu preciso crer que Deus tem o melhor para mim. E quando Ele não atendeu, é porque isto não era nem bom para mim, nem bom para o seu reino,
e nem bom para a glória dele. Então, adoração, a modalidade de oração mais nobre. Eu deixo esse sétimo ponto com esses 4 modelos que você também pode discutir. Em 8º lugar, nós vemos aqui no texto áureo a postura da oração. Como deve ser a postura da oração? Primeiro, o autor da carta aos Hebreus diz: cheguemos, pois, com confiança. Em primeiro lugar, se a gente ora desconfiando, se a gente ora sem fé, se a gente ora sem acreditar, é como as ondas do mar que vão e voltam, e você não vai para lugar nenhum, não é? A Bíblia fala que aquele que tem fé, tem falta de fé, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e que aquele que se chega a Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, está lá em Hebreus. Também cheguemos com confiança aonde? Ao trono da graça. Que trono é este que recebe a nossa oração, irmãos? É o trono da graça. Se eu não entender que tudo que Deus me dá não é porque eu mereço, mas é porque Ele é gracioso, né? Porque Ele é bom, né? Eu também estarei equivocado na minha oração. Tem gente que se ajoelha e, dependendo do seu nível de merecimento, dentro da sua avaliação, ele ora de uma forma. Se ele acha que não merece, ele ora de outra forma. Ora, o que foi que você recebeu por merecer? Nada. Então, a graça de Deus, este trono da graça que nos fornece favores imerecidos. Em terceiro lugar, diz aqui, para que possamos alcançar misericórdia. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Lá em Lamentações 3:22 está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. E em quarto lugar, aqui em Hebreus 4:16 diz que isso deve ser feito a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tudo isso está no texto áureo. Então existe um tempo. Vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo que se chama hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Existe um tempo para que a gente receba. Existe uma oportunidade. Vamos aproveitar. Em nono lugar, o altar particular. Eu quero dizer que não só na igreja você tem que ter o seu culto, tem que ter o seu altar, mas você tem que ter o seu altar particular na sua casa. O lugar onde você ora, o lugar onde você busca a Deus, a quem nós temos colocado a igreja, temos dito, irmãos, vamos separar pelo menos diariamente 10 minutos para a gente entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar. Se todo crente no Brasil e no mundo fizesse isso, muito provavelmente a história da igreja e a história do mundo seria outra. Mas muitas vezes temos tempo para todas as coisas, mas não temos o nosso altar particular. Não é? E não só o altar particular, mas em 10º lugar, eu coloco aqui, são ideias. Não é? O altar individual. O pastor tem que ter o seu altar, a esposa do pastor tem que ter o seu altar, os filhos do pastor têm que ter o seu altar. O marido tem que ter o seu altar, a esposa tem que ter o seu altar, os filhos têm que ter o seu altar. Cada um cultivando o seu relacionamento particular com Deus. Meus queridos, e aqui algumas frases que eu encerro, né? Muito bem, há muito tempo atrás os nossos pais já diziam que o crente que não ora já está fora da peleja. Também há uma frase que eu costumo dizer, que a oração é a maior força do universo. Não a maior força não é a bomba de hidrogênio, a bomba atômica, não são as armas nucleares, a maior força do universo é a oração. Também o tempo da oração, a Bíblia diz que é sem cessar. A amplitude da oração, ela é para Deus e para todos os homens. E o lugar da oração, em todo lugar, mas especialmente no seu quarto fechado. Mas só no quarto fechado, pastor? Não. No ônibus você pode orar, no banheiro da sua empresa você pode orar, na sala da sua empresa você pode orar, no sofá você pode orar, em pé,
deitado, ajoelhado e como você puder. Agora, não nos esquecemos, ou não nos esqueçamos, Aprenda a dobrar os seus joelhos e orar. Eu acho lindo o crente orando, ajoelhado aos pés do Senhor. Você está expressando sua limitação, mas também expressando a grandeza de Deus. Meus amados, que Deus assim nos abençoe poderosamente, que estas palavras simples, objetivas, possam estar marcando a sua vida e te abençoando. Quero aqui dizer que se você tem gostado desses vídeos, você pode se inscrever embaixo aí no vídeo, você vai ver, inscreva-se. Se inscreva que toda semana você recebe um vídeo. E também dê aí o seu like, aí na mãozinha você pode clicar e compartilhe também esse vídeo. E estamos aí também nos aproximando das eleições. E eu gostaria, como um formador de opinião também, dizer a você que não anule o seu voto. Foi uma conquista muito difícil do cidadão brasileiro, E nós temos aí esta oportunidade. E o meu conselho, procure alguém que tenha uma vida limpa, que tenha projetos para o nosso Brasil. Guarde isso no seu coração, que quem vota porque recebeu favores é tão corrupto quanto o político. Então, vote com uma mente sincera, olhando pessoas que tenham princípios cristãos, porque nós somos cristãos, precisamos de alguém com princípios cristãos, defendendo os interesses cristãos. Não estamos precisando de políticos para defender interesses da igreja, estamos precisando de políticos para defenderem interesses cristãos. Quem cuida da igreja é Deus, quem cuida da igreja é o Espírito Santo, e quem tem sustentado a igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como cidadão, não dê o seu voto a qualquer pessoa. Há pessoas que nunca fizeram nada pela nossa nação, nunca fizeram nada pelo nosso Estado, mas sempre sugaram o que o nosso Estado tem, o que o nosso país tem. Vamos procurar pessoas decentes, ainda que sejam pobres, mas que sejam decentes e que possam fazer algo pelo nosso Estado e pelo nosso Brasil. Que Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.